Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, vocês se lembram que recentemente o ministro Ernesto Araújo foi substituído depois de sofrer uma grande pressão da extrema-esquerda, da grande imprensa e até mesmo de países não muito democráticos, mas que têm um poder de pressão muito grande porque são grandes parceiros comerciais do Brasil e que, por ser um país que não aceita muita a democracia lá, eles também querem impor as suas ideologias aos outros países. E agora chegou a vez do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. A extrema-esquerda está mirando nele e amanhã diz que farão um tuitaço com a hashtag Fora Salles. E desde hoje já está no Twitter, lá no Trend Topics do Tweet, o Fica Salles. Eu até peço a vocês que, se tiver Twitter, que vocês vão lá nas suas páginas do Twitter e façam lá, então, coro na hashtag Fica Salles, para que nós possamos dar um apoio, então, ao governo e ao ministro Ricardo Salles, para que ele não seja retirado do poder. E esse pessoal que fica tentando mudar ministros, trocar ministros do governo Jair Bolsonaro, são aqueles mesmos que, quando estavam no poder, eles tinham ministros como estes, que eu vou citar agora aqui. Nós tínhamos no governo Lula ministros como Antônio Palocci, que era o ministro da Fazenda à época. Todos se lembram do Antônio Palocci, aquele que devolveu cerca de 100 milhões de reais numa delação premiada, ou seja, um corrupto inveterado que não tem de onde ter arrumado 100 milhões se não fosse de forma ilícita. Então, Antônio Palocci era um dos ministros do Lula. O segundo, Benedita da Silva. Quem não sabe que a Benedita da Silva, quando foi governadora do Rio de Janeiro, respondia ali um monte de processo, não sei se já foi arquivado ou não, mas deve responder ainda por vários processos lá na Justiça do Rio, por corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Ciro Gomes era da Integração Nacional, ministro do governo Lula. Ciro Gomes foi ministro do governo Lula, ministro da Integração Nacional. Quem não conhece o Cangaciro, o coronel cearense, né? Teve também Celso Amorim nas relações exteriores. Eles não aceitaram o Ernesto Araújo, dizendo que o Ernesto Araújo era muito ideológico, né? Ele defendia uma ideologia de direita. E o Celso Amorim? O Celso Amorim não tinha ideologia. O Celso Amorim vivia colado com Cuba, Venezuela, Nicarágua, esses paisecos ditadores, mas o Celso Amorim não tinha ideologia. Então eles são contra as ideologias, mas desde que essa ideologia seja ideologia de direita. Se for ideologia de esquerda, que apoia, que defende esses ditadores, tudo bem, sem problema nenhum. O outro também que foi ministro do Lula, a Dilma Rousseff foi ministra das Minas e Energia no governo do Lula. Para vocês verem, todos nós sabemos, conhecemos a Dilma nos quase dois mandatos, um mandato e meio que ela ficou à frente do governo federal. Todos nós conhecemos a incompetência da Dilma Rousseff. E todos nós nos lembramos também, né, quando ela comprou aquela refinaria de Passadina, que deu um prejuízo milionário para o Brasil, e nada aconteceu à senhora Dilma. Uma outra também que foi ministra da Casa Civil, Erenice Guerra. Quem não se lembra da Erenice Guerra também, com aquele monte de atos de corrupção que ela era acusada. Um outro também que não é nada honesto, Eunício Oliveira, que foi ministro das Comunicações. Olha só o quadro de ministros que tinha o Lularápio. E pasmem vocês também quem era ministro do Lula, Gedel Vieira Lima. Vocês se lembram daqueles 51 milhões em dinheiro vivo encontrados num apartamento? Caixas e mais caixas de dinheiro? Gedel Vieira Lima. Esse foi ministro do Lula. Ele era ministro da Integração Nacional também. O Guido Mantega foi ministro do Planejamento, foi também presidente do BNDES e foi ministro da Fazenda. Vocês também se lembram que o Guido Mantega também se envolveu naquele esquema do Petrolão. Assim como o Humberto Costa, que era ministro da Saúde, ficou conhecido como Drácula na lista de propinas da Odebrecht. Outro ministro do Lula envolvido em corrupção. Jacques Wagner, Casa Civil.
O Jacques Wagner, todos sabem que era o polo na lista de propinas da Odebrecht. O José Dirceu, esse dispensa comentários, né? Também foi ministro da Casa Civil e esse era um dos chefes da corrupção no governo Lula. Nós também tivemos lá Luiz Guxiquem, na Secretaria de Comunicação, que tinha status de ministro, né? E o Luiz Guxiquem também foi um dos envolvidos em esquema de corrupção no Petrolão. A Marina Silva foi ministra do Meio Ambiente. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele caso onde o marido da Marina Silva foi envolvido naquele esquema de madeiras lá no Acre. Tarso Genro foi ministro da Educação, Relações Institucionais e ministro da Justiça. Tarso Genro também é outro, é lá do Rio Grande do Sul, do PT do Rio Grande do Sul, que dispensa todo tipo de apresentação, porque esse é um outro corrupto, é o pai da Luciana Genro, também política lá no Rio Grande do Sul. Parece que o Rio Grande do Sul tem uma cultura assim, de ter políticos ruins, né? É uma coisa absurda. A Maria do Rosário também, se não me engano, é de lá. É um absurdo o que acontece de políticos corruptos serem eleitos no Rio Grande do Sul. Romero Jucá, outro que dispensa apresentações. Romero Jucá foi ministro da Previdência Social no governo Lula. Ricardo Berzoini, que também foi da Previdência Social, é um outro também envolvido no esquema de corrupção do Petrolão. Isso aí junto com o Palocci, Zé Dirceu, Guxiquem, e acho que todos se lembram ainda, apesar da nossa memória ser um pouco fraca, nós nos lembramos então quem era o Ricardo Berzoini. Agnello Queiroz, esse aqui foi até preso lá no Distrito Federal, foi governo do Distrito Federal, e ele era ministro dos esportes no governo Lula. Foi ministro do esporte no governo Lula, Agnello Queiroz. O que o Agnello Queiroz entende de esporte, para ter sido ministro? Um outro também que foi ministro do esporte foi o comunista Orlando Silva, do PCdoB. Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva foi ministro do esporte, o outro também que não sabe nem se uma bola é quadrada ou redonda. Mas, como era da extrema esquerda, então o Lula colocava lá para fazer os seus esquemas. E um outro também, que dispensa apresentações, Paulo Bernardo, ex-marido de Gleisi Hoffmann, a amante na lista de propinas da Odebrecht. Quem não se lembra do Paulo Bernardo ali junto com a Gleisi Hoffmann, formava aquele casal bonito, né? E o Paulo Bernardo também era um dos ministros do governo Lula. E esse pessoal critica a equipe de ministros do presidente Jair Bolsonaro. Então, como comparar uns ministros desses que eu citei aqui com o Paulo Guedes, com o Tarcísio, com o Ricardo Salles, com o Ernesto Araújo? Nenhum dos ministros do presidente Jair Bolsonaro, há 2 anos e 4 meses no poder, nenhum deles se envolveu em nenhum ato de corrupção. Ao passo que todos esses que eu citei para vocês aqui se envolveram em algum tipo de corrupção. E qual a moral que tem esse pessoal da extrema esquerda para ficar tentando tirar ministros do governo, como fizeram com o ministro Ernesto Araújo e agora estão tentando fazer com o ministro Ricardo Salles. Na época que eles faziam lá Mensalão e Petrolão, não tinha ninguém da oposição, não existia oposição, né? O PSDB se fingia ali de oposição e ficava tudo entre a esquerda. Então eles ficavam naquele teatro das tesouras, se alternando no poder, e eles nadavam de braçada então, porque não tinha ninguém para pressionar eles, para tirar um ministro desse. Então, na verdade, era uma verdadeira quadrilha que ficava saqueando os cofres públicos o tempo todo e não tinha uma oposição para brigar ali, para tirar esses ministros. Aliás, para tirar até o presidente, que na época teve mensalão e acabou sendo reeleito em 2006, né? E estes mesmos seres honestos e democráticos são estes mesmos, como o Paulo Pimenta, o Montanha da lista de propinas da Odebrecht, que estava agora junto com venezuelanos, cubanos, nicaragüenses, comemorando, fazendo homenagem a Hugo Chávez, lá na Embaixada da Venezuela. Então, o deputado do PT vai a ato com homenagem a Hugo Chávez em Brasília. Então, o Montanha, o Paulo Pimenta, ele foi num ato em homenagem a Hugo Chávez.
e eles dizem que são democráticos. Hugo Chávez era um exemplo de democracia. Tanto é que ele destruiu a Venezuela e hoje o Maduro, que dá prosseguimento ao seu governo, né, está acabando de destruir aquele país. Mas para o pessoal do PT, o pessoal da extrema esquerda brasileira, o Hugo Chávez era um exemplo de democracia. Um outro assunto que eu quero falar novamente com vocês é sobre a CPI do vírus chinês. Parece que realmente o corrupto, o bandido Renan Calheiros será o relator da CPI que vai investigar o governo federal. Na teoria, ali no papel, está como quem vai para investigar o governo federal, governos estaduais e prefeitos. Mas o Renan Calheiros é pai de um dos governadores a serem investigados e tem ali na CPI ainda como suplente o Jader Barbalho, que é pai do Helder Barbalho, governador do Pará, que é um dos mais investigados em relação a verbas que foram enviadas para combate ao vírus chinês. E recentemente agora, inclusive, foi encontrado lá no Pará 19 respiradores escondidos em uma parede falsa, em um hospital. Então, com certeza, esse sim merecia ser investigado. Mas quando você tem o pai desse governador fazendo parte da CPI, o que esperar de uma CPI como essa? É lógico que, na prática, essa CPI é só para desgastar o governo federal. O governo federal que mandou mais de 500 bilhões para estados e municípios e eles fizeram mau uso ou até desviaram essas verbas e agora ainda querem perseguir o governo federal. Aquele governo federal que o Supremo Tribunal Federal tirou todos os poderes dele. Tudo que o governo federal tentava fazer, os governadores ou prefeitos recorriam e o Supremo Tribunal Federal sempre mandava fazer conforme a decisão dos governadores e prefeitos. Então, o Supremo nega dizendo que não tirou os poderes de decisão do presidente da República, mas é lógico que isso é um fato notório que saiu em toda a imprensa, todo mundo sabe disso. Mas a CPI não vai se importar com isso aí, vai trazer narrativas e vai tentar desgastar ao máximo o governo federal. E pode esquecer que não vai chegar nesses governadores, principalmente no de Alagoas, o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, e no Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, lá do Pará. Então esses aí com certeza não serão investigados e a CPI vai se restringir sim a desgastar o governo federal. Uma outra coisa também, que já que nós estamos falando do vírus chinês, é um questionamento que eu gostaria de fazer aos ditos especialistas que tanto a grande imprensa gosta de usar e que tanto a extrema esquerda cita, né? A ciência, os especialistas. Eu gostaria de fazer o seguinte questionamento: o porquê de não termos, quando as pessoas perdem suas vidas em decorrência do vírus chinês, pelo menos aqui onde eu moro, não pode ter o velório dessas pessoas que se vão em decorrência do vírus chinês. Por outro lado, pessoas que falecem de outras causas, essas sim podem estar liberadas para ter ali durante 4 horas de velório. A família pode velar esses corpos. E eu gostaria de saber o seguinte questionamento que eu nunca vi ninguém fazendo isso na imprensa. Nunca vi a imprensa perguntar para um especialista o porquê disso. Porque se o especialista disser que é para não aglomerar, então não tem sentido ser liberado o velório de pessoas que perdem suas vidas por outras causas que não o vírus chinês, porque também vai causar aglomeração da mesma forma. Se disser que o corpo pode transmitir o vírus chinês para outras pessoas, então isso significa que não é só pela respiração. Então não adianta só usar máscara para evitar o contágio do vírus chinês. Porque o corpo que está ali, o morto, não respira mais. Ele não respira, não fala, não vai ter salivas, gotículas de saliva, e nem vai ter ar que ele esteja expirando ali para contaminar outras pessoas. E por que então que mesmo com o caixão lacrado, não se pode fazer o velório dessas pessoas? Esse é um questionamento que eu gostaria muito que a grande imprensa estivesse fazendo, e eu não vi ninguém fazendo esse questionamento. Eu espero que um dia
os nossos governantes, nossos belos governadores que estão inventando esses absurdos, essas decisões absurdas, que um dia eles peçam perdão às famílias que estão sendo proibidas de velar os seus entes queridos por causa dessa politicagem, porque não tem nenhuma lógica não se fazer o velório dessas pessoas, tendo em vista que pessoas que falecem de outras causas está sendo feito e a aglomeração, se for por aglomeração, também vai aglomerar pessoas. E se for para dizer que um corpo transmite o vírus, então é inútil a gente usar máscara, porque ele vai estar sendo transmitido pelo ar, até pelos poros da pessoa. Então é inútil usar máscara. Eu gostaria muito que, se algum especialista, bem especialista dessa grande mídia, né, que eles gostam tanto, explicassem sobre isso, desse uma explicação plausível sobre esse assunto, para que tirasse essas dúvidas que eu tenho, e eu acho que muitas pessoas também devem ter, principalmente quem teve alguém ceifado pelo vírus chinês e que não pôde velar ali o seu ente querido. Então, meus amigos, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham aí um restante de semana abençoado. Fiquem todos com Deus. Tchau.